Olá, pessoal. Nós estivemos nos vídeos anteriores falando só na questão de teoria e prática do Tribunal do Júri. Mas hoje eu quero contar para vocês uma experiência real, um julgamento que aconteceu, muito interessante, e esse julgamento, ele foi muito mais pautado, 90% dele foi pautado exclusivamente na prova técnica, na prova pericial, sobre balística forense, medicina legal e local de crime. Para vocês poderem acompanhar melhor, nós vamos deixar marcado aqui embaixo o número do processo, que você vai poder entrar pelo site do TJ, é um processo físico, mas você vai poder entrar pelo site do TJ e observar e ver esse processo e até ter acesso a todo esse material que foi produzido no Tribunal do Júri. Os fatos tratados nesse vídeo aconteceram na cidade de Santos. Uma tropa de elite da Polícia Militar, a Força Tática, que hoje é o BAEP, eles fizeram uma incursão numa comunidade na parte mais periférica da cidade de Santos. Eles vieram por dentro de um canal e fazendo a progressão, e como a comunidade era dividida por uma pista pequena, uma rua pequena, eles tinham que subir esse canal e a comunidade ficava no nível abaixo da pista. Ou seja, tinha o canal e tinha a comunidade aqui, as casas, os bares, as vielas dessa comunidade. Pois bem, os policiais, quando chegaram próximo a esse local, os policiais foram recebidos a tiro e, obviamente, revidaram os disparos. Nisso acontece uma coisa bastante interessante. A bala perdida sempre é da polícia, nunca é do outro lado, pode reparar isso. E nesse caso específico aconteceu exatamente isso. Uma bala perdida, né, porque é tecnicamente incorreto falar bala, mas só para usar o termo que a imprensa criou, bala perdida. Uma bala perdida acabou matando um frentista de posto que estava dentro de um bar, tomando sua cerveja calmamente, não tinha absolutamente cidadão de bem, honesto, trabalhador que acabou seu serviço e estava no bar tomando uma cerveja com os amigos e um disparo acabou pegando e causando a morte dele. Uma outra menina também foi baleada no braço. Pois bem, foi aberta uma investigação e todas as testemunhas foram unânimes em falar que somente os policiais atiraram, que ninguém da comunidade atirou e somente os policiais atiraram. E aí ficou o ponto controvertido no processo. Os policiais falando que era uma troca de tiro e as pessoas da comunidade, 4 testemunhas que foram ouvidas em plenário, falando que somente os policiais atiraram. O processo do júri é um processo bifásico. Na primeira fase, o sumário da culpa. No final dessa fase, vai determinar se vai a julgamento pelo júri popular ou não. Basta indícios de autoria, não precisa ter certeza da autoria, indícios de autoria. Se uma pessoa falar, parece que fulano cometeu o crime, esse caso é levado a julgamento. Nesse caso, nós tínhamos 4 testemunhas afirmando de forma peremptória que somente os policiais atiraram e que aquela pessoa que morreu, que faleceu, sofreu o disparo realizado pela arma dos policiais. Pois bem, foi pronunciado, foi a julgamento, marcado o julgamento no Tribunal do Júri. E aqui a importância, primeiro, de você conhecer o local do crime. E aí nós, por diligência própria, numa investigação defensiva, já conheci o local previamente, mas eu fui exatamente no mesmo local. E a distância que realmente era e que bateu com a perícia era de aproximadamente de onde estavam os policiais até onde estava a pessoa que acabou infelizmente falecendo, era uma distância aproximada de 20 a 25 metros. Pois bem, nós fizemos o levantamento, inventariamos todas as armas que foram utilizadas pelos policiais. E eu me lembro bem, era uma pistola, as pistolas que foram utilizadas eram do calibre .40, a metralhadora que foi utilizada também era do calibre .40, e havia uma calibre 12 que não tinha nenhum, o ferimento não demonstrava de nenhuma forma, de nenhuma maneira ser de uma calibre 12. Pois bem, nós tínhamos ali o cenário apresentado da munição local. Faltava fazer a avaliação do que aconteceu no corpo da pessoa. Mas antes de falar sobre a questão do corpo da pessoa, o importante é nós chegarmos no detalhamento. E qual era o detalhamento? Na época, a fabricante das munições que fornecia munição para a Polícia Militar, ela criou uma munição chamada Copper Bullet. E todos os ensaios, nós fomos até a fábrica, pegamos todos os informes, assistimos os testes, fizemos testes próprios, e todos os testes falavam o seguinte, que ela não transfixa. Ela não transfixa o corpo de uma pessoa. Ela não tem essa capacidade. E uma das maiores propagandas que tinha na munição Copper Bullet era justamente essa,
que ela não atravessava, não transfixava o corpo de uma pessoa. Obviamente, um tiro transfixante, a hora que ele sair, ele pode colocar outra pessoa em risco que está atrás. E o fabricante criou essa munição justamente para ter essa parada. A munição adentra o corpo e para dentro do corpo da pessoa. E aí nós começamos a observar, primeiro de tudo, posicionamento do disparo. A pessoa estava sentada numa mesa com a porta de entrada do bar para o lado direito. Ou seja, ela estava olhando para o centro do bar com a porta do lado direito. Os disparos, segundo as testemunhas, elas vieram dessa posição e foram transfixantes. É o primeiro ponto que me chamou bastante atenção. Foram transfixantes. Mas o outro ponto que me chamou a atenção, se o tiro entra por aqui, normalmente a trajetória vai ser saindo, pode ter um desvio ou outro, mas o tiro não vai fazer uma curva para sair para o lado oposto. E o que aconteceu foi exatamente isso. O tiro entrou pelo externo da pessoa e saiu na escápula direita, na parte traseira da pessoa, dando um direcionamento de disparo totalmente oposto ao que estavam os policiais. Isso é bastante importante porque a munição não ia fazer essa curva, ia fazer essa volta. Mas tem um outro fator. Aonde os policiais estavam, e a importância de conhecer o local do crime, aonde os policiais estavam, não teria condição de ângulo de tiro, pela altura. O tiro teria que ser um tiro em parábola. E uma pistola .40, ela não consegue dar um tiro em parábola de 20 metros. Ela vai dar uma parábola em 300, 400 metros. A metralhadora FAMAI que os policiais estavam usando, a mais de 600 metros para poder dar o tiro de parábola. Então, pela posição dos policiais e a posição da vítima, não tinha espaço para o tiro passar sobre a pista e pegar a pessoa. Esse é o primeiro ponto. Segundo, trajetória do disparo, ferimento de entrada, ferimento de saída. Da esquerda para a direita, o tiro veio da direita para a esquerda. Terceiro ponto, algo que a gente chama de dedo de luva, que é muito ignorado. O dedo de luva ocorre, por exemplo, pega uma região abdominal. Ela tem muita tecido adiposo, muita carne, muito material orgânico. O projétil ele empurra a pele, rompe e entra. Esse ferimento normalmente vai ser inferior ao ferimento ao calibre da arma. Mas se a região ela é uma região que quase não tem carne e o tiro foi bem em cima do externo e a pessoa era muito magra, ele não tem essa capacidade de criar o dedo de luva. Ou seja, a circunferência do disparo vai ser exatamente a do calibre. Ele não vai ter variações. E aí a circunferência do calibre ali apresentado não batia com o calibre dos policiais, que era uma .40, daria o equivalente aproximado de 10 milímetros, muito próximo de 10 milímetros. Enquanto o ferimento era muito mais próximo de um calibre 38, de uma 9 milímetros, variando um pouquinho, que tem uma diferença mínima entre 38 e a 9 milímetros. Então esse também é um outro ponto que chamou bastante atenção. Então nós temos os fatores. O tipo de munição que foi utilizada, que não era transfixante, e o tiro na vítima foi transfixante. Nós temos a direção do disparo, que entrou da esquerda para a direita, e o tiro veio da direita, os disparos dos policiais da direita para a esquerda. Nós temos a questão do dedo de luva, que esse dedo do calibre que não ia bater com o calibre que estava na pessoa. E a questão também do tiro em parábola, que era impossível, naquela distância, o projétil atingir qualquer pessoa dentro do bar. Conseguiria atingir quem estava na via, que era o que os policiais alegaram, que os bandidos estavam na via. E acabou tendo essa troca de tiro com os bandidos que estavam na via. Ou seja, ficou comprovado, tecnicamente, apesar das testemunhas em plenário fazerem a afirmação que somente os policiais atiraram, tanto que nós pedimos que fosse quesitado o falso testemunho para essas testemunhas, foi quesitado e elas acabaram respondendo o inquérito policial por falso testemunho. E o que é mais importante, e aí está, às vezes, a grandeza de um profissional. O promotor de justiça que atuou nesse caso, para mim, foi um dos maiores do Brasil de todos os tempos, Otávio Borba de Vasconcelos Filho, promotor que já aposentado aqui em Santos. Ele fez a sua fala inicial pedindo a condenação dos policiais pautado na prova testemunhal. Depois que a defesa falou sobre esse caso, e aqui também rendeu uma justiça, uma advogada que me acompanhou no plenário, doutora Renata Bonavides, diretora da Faculdade Católica de Santos, depois que a defesa fez a exposição de tudo isso, na réplica o Ministério Público veio falando da seguinte forma: eu não olhei o processo pela ótica da defesa na prova técnica.
E a partir da análise dessa prova técnica, não há outra alternativa a não ser o Ministério Público mudar de opinião e concordar com a defesa pedindo absolvição. Essa é a importância da prova técnica. O advogado ele não pode ter um olho de vidro, de olhar um laudo e não enxergar o que está no laudo. Só ler o laudo não adianta. Você tem que interpretar o laudo, você tem que interpretar o local, você tem que ir além, muitas vezes além do que está no laudo. Essa é a responsabilidade que um advogado tem que ter, principalmente aqueles advogados que atuam no Tribunal do Júri. Se você gostou deste conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Mas o mais importante de tudo, transforme o conhecimento em justiça.